Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui nesta manhã reunidos como comunidade de fé. O que eu te peço agora, Senhor, é que a palavra que será ministrada seja um sermão vindo diretamente do Senhor para os nossos corações. Que não seja uma palavra de homem, mas que seja uma palavra de Deus. E nós te pedimos isso, porque confessamos agora nesse momento que nós somos carentes do Senhor. Somos carentes do teu cuidado, somos carentes da tua mensagem, somos carentes da tua palavra. E eu te peço que não apenas a palavra que será ministrada seja um presente vindo dos céus para nós que aqui estamos, mas que, sobretudo, nós consigamos permitir que ela entre em nossos corações, que ali se aloje e, como uma semente, possa germinar, possa dar frutos, e que a nossa vida possa ser impactada e transformada pelo poder da tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Amém. Amém. Lá perto de casa, bem pertinho, estão construindo uma torre. É a torre digital, é uma torre bem bonita, né? E todos os dias, nos últimos anos, nós descíamos para a escola de manhã cedinho e a gente acompanhava essa construção, a torre subindo, etc. e tal. Até que um dia o Pedrinho, meu filho, percebeu que começaram a botar a laje, estava acabando. Ele falou assim: não acredito, vai ser pequenininha assim? Não faz sentido, tinha que ser uma torre monumental, tinha que ser alguma coisa extraordinária, uma torre de 1000 metros e tal. Fazer essa torrinha não significa nada. E é verdade, né? A gente pensa assim, já que vai fazer uma torre, por que não fazer uma torre realmente monumental, sensacional? A verdade é que os homens vêm construindo torres há muitos séculos. As torres, elas acompanham a história da humanidade, desde essa última torre digital, que é uma coisa muito moderna, até 2, 3 mil, 4 mil anos de Cristo, nós temos relatos de torres que foram construídas. E normalmente, quando o homem constrói uma torre, existem duas motivações principais que fazem com que os homens, as sociedades, construam as suas torres. Uma das motivações é uma questão prática, funcional. As torres, por muitos anos, serviram como proteção, como torre de vigia. As torres muitas vezes estiveram vinculadas às muralhas, né? Ali na Europa, por exemplo, a Europa medieval, você vai nas cidades medievais. Eu tive o privilégio, como todos nós sabemos, de há 2 ou 3 meses atrás, com a Simone, fomos ali na Toscana. A Toscana tem muitas cidadezinhas medievais, muito antigas, e o curioso é que todas elas têm 2 aspectos em comum. É comum a todas elas. Você vai naquelas cidadezinhas, e são muitas cidadezinhas, elas têm uma mura, como eles chamam, que é uma muralha. Todas têm uma muralha, e todas têm, no mínimo, uma torre. Tem uma muralha e uma torre. E para que servia a torre? Os soldados, os vigias, os sentinelas ficavam em cima da torre, dioturnamente, observando se não vinha um inimigo, um assaltante, alguém que quisesse invadir aquela cidade. E ele assoava o sinal, tocava a trombeta se vinha um inimigo, e dali de cima ele estava protegido para poder flechar e não ser flechado, ou mais modernamente, atirar e não ser atingido. É uma função de proteção. Mas nós temos um outro tipo de muralha, ou um outro tipo de torre. Algumas torres são construídas como marcos históricos. Acontece uma batalha muito importante, ou acontece o coroamento de um rei, de um monarca muito importante, e constrói-se um monumento. Em algumas culturas, torres, né? Talvez uma das torres mais famosas atualmente seja a Torre Eiffel. Uma torre construída no início do século XX, final do século XIX, onde a França quis mostrar o poderio da sua engenharia na época, e ela deixou o mundo, há mais de 100 anos atrás, de boca aberta, construindo uma torre tão alta, toda em metal, e o mundo inteiro, até hoje, fica admirado, não só pela imponência, pelo tamanho, mas também por sua beleza. E lá nós temos uma torre que nada mais é do que um marco que quis mostrar o quê? O poder
da engenharia, o poder financeiro da França naquele período histórico. E nós temos na história aí vários outros monumentos que são marcos, né? Como pirâmides no Egito e outros tipos de torres aonde o homem construiu para poder mostrar para outros homens: veja como eu sou bom, veja como eu sou poderoso. E no afã de passar pelo mundo e deixar história, deixar um marco dizendo: tal rei, tal presidente, tal monarca passou e fez história, e aqui está a prova. E a torre às vezes recebe até o nome daquele monarca, o nome daquele presidente. E isso tudo faz parte da história da humanidade. Nós estamos falando de quê? De humanidade. Dentro de todos nós tem um pedacinho disso daí. Todos nós, em algum momento, construímos as nossas torres. E a grande pergunta que eu faço para você nesta manhã é: as torres que você tem construído são torres que são pragmáticas, funcionais, têm um objetivo prático na sua vida? Ou as torres que você tem construído são torres que são apenas marcos, onde você nada mais quer senão mostrar o seu poderio, deixar a sua marca no mundo e mostrar o quão bom você é? Eu gostaria que você agora abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, vamos diretamente ao versículo 28. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 28. Estas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui relatadas pelo evangelista Lucas, quando Jesus diz o seguinte: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vai caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Leamos novamente esta passagem, que são 3 versículos, uma passagem bem curta. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus sabe do desejo que tem dentro do coração de todos nós. Todos nós nascemos para construir. Todos queremos construir alguma coisa, todos queremos construir alguma torre na nossa vida. Qual é a sua torre? O que é que você tem construído na sua vida? Talvez seja uma carreira, talvez seja uma família, talvez você esteja colocando os alicerces para uma torre que seja uma vida espiritual absolutamente alicerçada e edificada na palavra de Deus. Talvez a sua torre seja uma torre de verdade, talvez você esteja construindo uma casa, construindo um prédio. O que Jesus nos ensina é o seguinte: nós não conseguimos concluir os nossos projetos se nós não tivermos um planejamento. Qual que é a sua torre? Qual que é o seu sonho? O que você está construindo na sua vida? E sobretudo, qual o planejamento que você tem feito? Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós entramos em projetos, entramos em determinados sonhos. Temos um sonho, temos um desejo, temos um projeto de vida e nos lançamos para realizar esse projeto, mas não gastamos tempo planejando os passos, planejando os recursos de tempo, os recursos materiais que serão necessários, os recursos humanos que serão necessários, e muitas vezes nos frustramos, não conseguimos terminar. Eu me lembro que isso aconteceu comigo, mais ou menos assim, há uns
16, 18 anos atrás, quando eu comecei a construção da minha casa. Eu trabalhava numa empresa, eu era sócio minoritário numa empresa e tinha um salário razoavelmente bom. E eu, graças a Deus, já tinha construído um pequeno patrimônio. Eu tinha uma pequena sala comercial, um apartamento não quitado, um automóvel, tive meu primeiro filho e Simone engravidou, ela engravidou do segundo filho. Ela que engravidou, não tem nada a ver com isso. Não, brincadeira. Fui eu quem a engravidou, né? Ela não se engravidou sozinha, eu a engravidei e ela estava grávida. E o apartamento nosso, ele tinha mais ou menos, com 2 quartos, sala, cozinha, ele era mais ou menos desse tamanho aqui. Ele era bem pequenininho, ele tinha 40 metros quadrados, no papel apresentava 42, né? Sei lá, devia ser a janela, a sacada, alguma coisa, né? Mas era muito pequeno, realmente pequeno. Eu imaginei, mais um filho aqui vai ser muito complicado. Mal cabia um berço num dos quartinhos. E eu falei, eu vou ter que começar a construir uma torre. E eu fiz um planejamento. Eu calculei a venda daquele apartamento, o ágio, a venda de uma sala comercial, a venda do carro, etc e tal. Falei assim, olha, eu consigo chegar à metade. Mas eu tenho meu emprego e eu recebo mais ou menos tanto. Eu acho que se eu economizar mais ou menos X por mês, mais ou menos 2, 3 anos, essa casa está pronta e eu posso levar minha família para lá. E eu entrei nesta barca, eu embarquei nesse projeto de construção de uma casa. Vendi a sala comercial, peguei o carro, troquei num lote e botei o apartamento à venda. E comecei a construção. Comecei. Quando estava na metade, as paredes, assim, mais ou menos na metade, colocou laje, acabou o dinheiro. Acabou tudo. Não tinha mais nada. Eu falei, bom, agora continua com o salário, né? Só que no mês seguinte, a sociedade entra em colapso. Acaba a empresa. Desfaz tudo. E aí eu não tinha mais salário nenhum. E aí eu não tinha mais apartamento. Eu não tinha mais carro, eu não tinha mais loja comercial, eu não tinha salário e eu tinha uma construção, uma torre pela metade. E meus irmãos, eu me lembrava desse versículo todas as vezes. Eu olhava e falava assim, Deus, eu não quero passar esse vexame. Eu não quero ser esse homem aqui, que as pessoas vão passar em frente e falar assim, olha lá, começou e não terminou. Idiota, tá vendo? Ó, não sabe fazer as coisas. Eu falei, Deus, eu não quero ser esse homem. E, sobretudo, eu tenho que botar essa família em algum lugar agora. Eu comecei esse plano. Isso saiu da minha cabeça. Eu tenho que terminar isso daqui. Deus foi muito bom. A obra ficou parada por 6 meses, mais ou menos. E, pela graça de Deus, eu comecei um outro negócio, abri um outro negócio com Simone. Começamos a trabalhar. Foi entrando um dinheirinho bem picadinho. E a gente ia ali naquela economia de vender o almoço comprando a janta, né? E ia conseguindo construir mais ou menos. Peguei um dinheiro emprestado. E, enfim, foi praticamente um milagre. Conseguimos concluir. Eu me lembro que na minha cabeça isso seria impossível. Eu sabia quanto é que aquilo ali iria custar, eu não sabia de onde ia sair o dinheiro. E eu me lembro que na oportunidade eu orei com uma irmã, muito angustiado, e eu e Simone oramos com ela, e falamos, era uma irmã muito especial, que a gente tinha uma intimidade espiritual muito grande com ela, aliás temos até hoje, uma grande amiga. E eu falei, ore por nós. E ela orou, ela falou assim, Luciano, enquanto eu orava, eu via a casa sendo construída assim, igual Lego, como se fosse assim, passando um filme rapidinho, ficou pronto assim, super rápido. Falei, gente, isso é impossível acontecer, isso não tem como acontecer, né? Mas de fato isso aconteceu. Eu me lembro que ficou 6 meses parados e depois, num prazo, quando eu comecei a obra, em 6 meses, nós estávamos dentro da casa. É bem verdade que estava no chão grosso, não tinha piso ainda, né? Mas tinha janela, tinha vidro, tinha luz, tinha água, não tinha pia, mas tinha água, né? Nem cozinha, mas tinha o suficiente para entrarmos, e depois de mais um ano, ela já estava completamente construída. E aquilo até hoje, eu digo para quem quiser ouvir, foi um milagre de Deus, foi uma torre que Deus ajudou a construir pelo poder, pela misericórdia dele. Eu não conseguia saber de onde vinham os recursos, mas eles estavam vindo.
Aquela foi a torre, aonde até hoje nós moramos. Estamos lá. Simone deu um testemunho hoje, né? Que ela tentou mudar de torre. Falou, eu vou mudar de torre. Deus não deixou. A gente tentou ano passado, pensamos, planejamos mudar de casa, mas eu acho que não estava nos planos de Deus. Aliás, tenho certeza, não estava nos planos dele, pois ali estamos até hoje e amém por isso. Foi uma bênção que Deus nos deu. Deus, Ele se alegra e te abençoa quando você faz planos. No meu caso, Deus teve misericórdia, não foi outra coisa. Deus, eu acho que quando a empresa acabou, eu não tive como terminar, Deus falou assim, você entendeu a lição? Eu não vou te amaldiçoar, eu vou te ajudar, mas você entendeu a lição? Que você entrou num projeto grande demais para você? Você entendeu que talvez essa casa não precisaria ter sido desse tamanho? Se fosse um pouco menor, ela já estivesse pronta? Você entendeu o que está escrito aqui? Que antes de nós começarmos um projeto, nós temos que calcular o custo da torre, entender o tempo, entender tudo, e só a partir de então fazer as coisas. Deus me abençoou porque Deus é bom. Deus teve misericórdia de mim, mas eu aprendi a lição. Eu dei, de fato, naquela oportunidade, um passo maior que a perna, algo que não é da vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos isso e depois fazemos o quê? Culpamos Deus, né? Quantas vezes nós entramos em projetos, entramos em aventuras e a coisa não acontece como deveria, por falta de recursos, ou porque foi de alguma maneira mal planejado, ou porque nós colocamos expectativas grandes demais sobre aquele projeto e depois vem uma frustração porque a coisa não acontece conforme nós havíamos planejado, e a gente fala o quê? Deus, o Senhor não me ama. Deus, por quê? Deus, como é que pode? Isso me faz lembrar de uma moça que fez um piercing. Eu não me lembro se o piercing dela foi no umbigo, no ouvido, qualquer lugar. Ela fez um piercing, né? Eu não tenho nada contra piercing. Aliás, eu acho uma coisa linda. Brinco, né? Brinco eu não acho feio. Piercing é basicamente um brinco em outro lugar, né? Não deixa de ser um brinco. Mas ela botou um piercing em algum lugar, só que infeccionou e deu um problemão. E ela teve um problema severo. Eu não me lembro dos detalhes, mas sei que foi algo assim, terrível. E depois essa pessoa fez a seguinte oração, e ela comentava assim, como que Deus permitiu eu fazer esse piercing? Porque Deus não poderia ter permitido. Eu falei, como é que é? Né? Você taca a pedra e reclama da sua mão? Peraí. Quer dizer, você tem um livre-arbítrio para colocar ou não colocar piercing. Muitas vezes nós fazemos os nossos projetos, vamos atrás daquilo que desejamos, a coisa às vezes não dá certo e eu tenho que arrumar um culpado. Eu já contei isso aqui antes, mas eu vou contar de novo. Isso aí não é novidade. Essa é uma característica humana desde Adão, nós somos bons imitadores de Adão, aprendemos direitinho, né? O primeiro diálogo travado com Adão foi assim, Adão, eu não falei para você não comer dessa maçã, estava bichada, Adão, aí ó, agora você vai ficar dodói. Não foi isso, comeu alguma coisa que não era para ter comido, não fala qual é o fruto, né? Segundo Rubem Alves, não era uma maçã. O Rubem falou assim, não é uma maçã. Uma maçã é uma fruta muito casta, toda fechadinha. Eu acho que era uma pinha, porque a pinha ela se abre toda e ela fala assim, vem me comer. E ela te dá água na boca ali no pé, e você não resiste uma pinha madurinha. Maçã não, maçã é insossa, né? E ele fala assim, que devia ser uma pinha que estava lá, né? Ou uma jaca, uma bem assim, de você se melar todo na fruta, né? E ali o fato é que Adão basicamente ele fez o quê? Basicamente ele desobedeceu. Essa é a questão, ele desobedeceu, né? Falou assim, olha, me obedeça. Ele falou assim, olha, tudo bem, te obedeço, mas não vou te obedecer não. Ele fez o que não era para ser feito. E Deus pergunta a Adão, por que você fez isso? E ele responde o quê? Tem nada a ver com isso, Deus. Eu estava aqui numa boa, vivendo aqui no meu paraíso e tal. Só que me deu essa mulher aí, ó. Só que é ruim de arrumar mulher. A mulher que o senhor me arrumou. Aí, a mulher que o senhor me arrumou.
Uma mulher que fica me dando fruta proibida? Não, Deus, o senhor tinha que ter arrumado uma mulher melhor. O senhor é ruim de arrumar mulher, hein? A culpa é dela ou do Senhor, de um dos dois. Eu mesmo tenho nada que ver com isso. Ele tira o corpo fora, na hora. E aí Deus pergunta para a mulher: e aí, mulher? Mulher: eu mesmo tenho nada a ver com isso. Olha os bichos que o senhor bota aqui no Éden. Olha, ó, o senhor bota essa serpente. Por que o senhor botou a serpente aqui? Ela que me enganou. E a gente está sempre transferindo para Deus a culpa, ou para o próximo. A culpa é do outro. Eu não passei de ano, eu não consegui um emprego, eu não fui bem sucedido profissionalmente, eu não construí a minha casa por culpa do governo, ou por culpa dos meus pais, ou por culpa da minha namorada, ou por culpa do meu ex-marido, ou por culpa dos meus pais que não me educaram. Eu mesmo sou sensacional, eu sou ótimo. Agora, Deus, o senhor é ruim de criar a humanidade, hein? Só eu presto. O senhor tinha que trocar essa humanidade e me clonar. Aí o mundo se resolveria, porque eu sou sensacional, o resto não presta. Essa é uma tendência que nos acompanha sempre, no mundo todo, em qualquer lugar, na história da humanidade. O homem tem essa tendência de transferir a responsabilidade para o outro. No casamento, quantas vezes eu, como pastor, já não me assentei e fui aconselhar casais. Curioso que sempre, na ótica do cônjuge, a culpa é do outro. É o outro que é ruim, é o outro que está errado, e é Deus que me fez eu cruzar com o caminho dessa desgraçada aqui para casar com ela, entendeu? Mas Deus é ruim, olha o que Deus me deu aqui, né? Nós temos essa dificuldade. Ok, muitas vezes o outro na nossa vida tem responsabilidades, né? E de certa forma, Jean-Paul Sartre não estava completamente errado quando ele afirma que o inferno é o outro, né? Muitas vezes o inferno na nossa vida, muitas vezes é o outro, mas muitas vezes o inferno na nossa vida somos nós mesmos, por falta de planejamento, por falta de pensar melhor os nossos atos, as nossas ações, por falta de calcular o que nós estamos fazendo na nossa vida, ou fazendo da nossa vida. Muitas vezes nós construímos o nosso próprio inferno. E eu digo para os meus filhos, eu falo assim: olha, obedeça os seus pais, honre os seus pais, porque eles não são mais inteligentes, eles são mais velhos, eles já passaram por mais experiências, eles têm mais noção do que a vida nos reserva, e eles conseguem prever por experiência se aquela areia é movediça ou não, porque eles já viram a areia movediça antes, você não. Então obedeça. E eu digo a vocês todos que já são adultos, e essa palavra é para vocês e é para mim: obedeçam a palavra de Deus, a orientação de Deus para a sua vida, que está na palavra dele, porque Deus é um pouquinho mais velho do que você, ele consegue reconhecer uma areia movediça, você nem sempre. E quando Deus diz: não vá por esse caminho, não vá, não insista. Depois você pode ser vítima da sua própria desobediência, das suas próprias decisões erradas, vai chorar no pé de Deus, vai chorar no pé do pastor, vai dizer que Deus não te ama, e muitas vezes vai até se afastar da palavra da verdade. Um processo de transferência de responsabilidades na nossa vida. Nós não ficamos parados, nós estamos constantemente construindo torres. E nesse processo de construção de torres, nunca jamais deixe de consultar o grande arquiteto, nunca deixe de consultar o grande engenheiro, nunca deixe de consultar aquele que entende bem de alicerce, de construção da vida, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Contudo, muitas vezes, mesmo consultando, mesmo tendo temor de Deus e mesmo caminhando de uma maneira temerária, muitas vezes as tragédias acontecem. Elas simplesmente acontecem. Em determinados momentos da vida, as coisas não vão como planejamos, não vão como gostaríamos. Eu tenho um texto no blog
onde o título do texto é "Ah, se eu fosse Deus". É um texto bem irônico, onde eu digo: ah, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, a natureza não seria como ela é, eu não teria feito as chuvas, eu não teria feito os ventos, eu não teria feito as marés, eu teria feito tudo bem paradinho, que assim não teria enchentes, não teria tsunamis, não teria morros vindo abaixo, desabando com as casas, né? É meio que uma ironia, porque muitas vezes reclama-se dos eventos naturais, né? Como se nós tivéssemos a capacidade de construir um mundo melhor, uma natureza mais bem projetada do que é que Deus planejou. Muitas vezes a chuva vem, muitas vezes a água leva a sua torre, e às vezes são eventos naturais, e ao invés de, nesse caso, reclamarmos de Deus, a pergunta é: o que é que eu posso aprender com esse evento? Caiu a minha torre desabou, meu Deus, e agora Deus não me ama. Assim, sua torre desabou, qual que é a sua grande torre? Ah, minha torre é a minha casa. Meus irmãos, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós todos temos projetos, nós todos temos torres em construção, mas a nossa grande torre de vigia tem que ser construído lá naquela cidade, que nós não conhecemos com os olhos, que nós jamais a ela fomos apresentados verdadeiramente, mas que somente pela fé nós cremos que existe uma cidade, onde existe uma torre de vigia, onde nós vamos morar. Nós estamos aqui de passagem. A verdadeira vida é a vida que vai acontecer nessa cidade, chamada Nova Jerusalém, que nós não sabemos exatamente como é, e se nós ficarmos focados demais nas nossas construções humanas, e de certa maneira entendendo que a vida toda acontece aqui, quando vierem os tsunamis da vida, quando vierem as enchentes existenciais, nós entraremos em crises que talvez não conseguiremos sair delas, porque todo o nosso sonho foi desfeito. Mas o nosso grande sonho não pode ser para este mundo. O nosso grande sonho tem que ser para aquele mundo que a gente sequer sabe onde fica, que a gente sequer sabe como é, mas que a gente, pela loucura da fé, cremos que existe, e cremos que para lá um dia iremos, e que isso tudo aqui é só um grande treinamento. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, um pouquinho antes só, se você está no capítulo 14, vá para o capítulo 13, e no capítulo 13, me acompanhe, desde o versículo 1. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 homens do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Aqui Jesus faz menção a um fato histórico que aconteceu durante a vida dele, e esse fato histórico ele é documentado, ele é arqueologicamente comprovado. Próximo à piscina de Siloé, que era um reservatório de água, existia uma torre chamada Torre de Siloé, e foi encontrado em 2001 os vestígios. Está lá uma torre que despencou. Nesse período Jesus estava vivo. Despenca uma torre. Essa torre ela foi construída mais ou menos, segundo os arqueólogos, 1800 anos antes de Cristo, quando Jerusalém ainda se chamava Jebus. Era um outro povo ali ainda naquela época, estava começando aquela história toda, e a torre desaba, uma torre muito antiga desaba, e morrem 18 pessoas, e Jesus fala assim: vocês acham que aqueles 18 que morreram eram mais pecadores do que vocês? Vocês acham que eles eram piores do que vocês? Ou que vocês são melhores do que eles?
Jesus aqui ele quebra uma lógica de um evangelho estranho que é pregado ultimamente, que é um evangelho que não está no evangelho, que é o evangelho que é o seguinte: se você é filho de Deus, e se você cumpre todos os mandamentos, Deus te prospera. Nada de mal acontece com você. O seu carro não bate, o seu gato não faz cocô em cima da sua cama, o seu neném não fica dodói, né? E você, mesmo sem fazer faculdade nenhuma, você vai ser o chefe, o dono, o milionário. Deus vai te prosperar maravilhosamente e nada de mal vai te acontecer. Você vai viver 1000 anos. Mas, se você não der o dízimo, se você não for à igreja, se você não ler a Bíblia, e se você não beijar os pés do seu pastor, aí o diabo vai puxar o seu pé de madrugada, o gato vai fazer cocô em cima da cama, e vão roubar o seu carro, e a sua torre vai cair, e vai cair em cima de você, e Deus vai te amaldiçoar, porque Deus é mau. Jesus fala assim: olha, não é nada disso, Deus não... Aqueles homens não eram mais pecadores, não. Foi uma fatalidade, a torre caiu. Torres velhas caem. E homens reconstroem as torres. Construa bem a torre da sua vida, ou não suba numa torre velha. Que tipo de torre você está construindo? Em que tipo de torre você está subindo? Como você está alicerçando a sua vida? Porque pode ser que dependendo do projeto você não conclua a sua torre, mas pode ser que a sua torre caia. Mas muitas vezes as torres simplesmente caem de velhas. Eu citei aqui no início do culto sobre a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel tem mais de 100 anos. Eu sou fascinado por essa obra da engenharia humana, essa obra, e lendo sobre ela há um tempo atrás, eu descobri que ela fica em manutenção todos os dias do ano, não para a manutenção dela, e que todos os parafusos dela, que eu não me lembro o número, mas é tipo assim 1 milhão de parafusos, sei lá, todos os parafusos dela são anualmente substituídos, todos eles, que ela foi feita para... Então, ela foi feita só para uma exposição, né? Exposição mundial de 1900, e ia ser desmontada, mas ficou tão bonito que ninguém quis desmontar, ficou. Mas tem uma equipe que fica trocando os parafusos dela, o tempo todo, trocam todos, e pintam ela todinha de 2 em 2 anos, ela é totalmente pintada, por isso que ela está lá. Se não fizer isso, cai. E a nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos de uma manutenção espiritual. Nós precisamos de uma manutenção da nossa vida. Como está a sua manutenção? É você quem dá a manutenção. E se está difícil demais dar a manutenção, pede para Deus te ajudar. Deus, me ajuda a construir a minha vida, me ajuda a construir a minha torre, e naquilo que nós juntos já construímos, me ajuda a dar manutenção, me ajuda a dar manutenção no meu casamento, me ajuda a dar manutenção na minha casa. Gente, casa que não dá manutenção pode cair, viu? Cai. Aqui na nossa igreja aconteceu isso, vocês sabem, né? Nossa, eu ficava desesperado, porque nós tínhamos 2 salas, quebramos no meio para fazer um salão, um café com Deus, né? Tá, mas nós não prevíamos que esse prédio era mal construído, nós não prevíamos isso, né? Então, a laje lá de cima era uma laje mal feita, e a laje começou a envergar. E eu ficava em casa, eu acordava na madrugada e falava assim: Deus, segura aquela laje, que se aquela laje cair, ou se for cair, que a gente não esteja lá no dia, senão eu vou ser preso, vai sair manchete: pastor metodista mata todos os fiéis depois de roubar todos os bens deles, tal, assim. E vai ser um escândalo. Segura essa laje, pelo amor de Deus. E eu desesperado, aí graças a Deus, a equipe, nós temos uma equipe de engenharia muito grande nessa igreja, né? Os nossos engenheiros todos, a equipe de engenharia foi lá, contrataram uma grande construtora, trouxeram um grande engenheiro, uma grande arquiteta, e conseguiram colocar um escoro. Chama escoro? Exatamente. Não, mas aí colocaram um escoro. Aí eu olhei, tá bem feito agora. Aí parou, tal, tudo certinho. Fico olhando, falando, agora tá bem feito. Agora ficou uma obra bacana, né?
Mas quando as coisas são mal construídas, elas podem cair. A sua vida, se ela não estiver alicerçada na palavra de Deus, se a sua vida não estiver alicerçada nos fundamentos do Senhor, a sua estrutura existencial, ela pode ruir diante das intempéries da vida, diante das situações que todos nós passamos na nossa existência. Essa torre caiu, e ela simplesmente caiu. Muitas vezes em nossas vidas, algumas estruturas desmontam, algumas estruturas caem, às vezes porque nós não damos a devida atenção, às vezes porque simplesmente aquela estrutura não era mais para existir na sua vida, não era mais momento daquela estrutura, era momento de uma outra torre ser construída, de uma nova história ser feita na sua existência. E a vida ela vai caminhando assim. A maior torre que já foi construída na face da terra, ela não foi concluída. Ela está em Gênesis capítulo 11, numa cidade que posteriormente passou a se chamar Babilônia, mas que o nome antes de Babilônia era Babel. Muitos anos antes de chamar Babilônia, se chamava Babel. E ali os homens disseram: vamos construir uma torre, e vai ser um marco que nós queremos mostrar para todo mundo que nós somos demais, e nós vamos tocar o céu com a nossa torre, e vamos chegar aonde Deus está, na inocência do homem daquela época, achando que iria tocar o céu, mas na arrogância do homem da nossa época, achando que pode ser maior do que Deus. E Deus frustrou aquele projeto. Construa um projeto antes de construir a torre, mas coloque o seu projeto nas mãos de Deus, para que a sua torre não seja como uma Babel, um projeto inacabado, um projeto não finalizado, um projeto que começa, mas que Deus fala assim: vem cá, não era isso que eu tinha para a sua vida. Vamos ficar de pé.